Você já enfrentou um vazamento de água no motor que parecia impossível de localizar? No vídeo de hoje, vamos investigar um Gol que chegou na oficina com exatamente esse problema. Vou desmontar, analisar e mostrar passo a passo como identificar e resolver a causa do vazamento. Não perca, o diagnóstico e a solução estão chegando. Agora vamos dar uma olhada de perto. Vou abrir o capô para identificar de onde exatamente está vindo esse vazamento. Fica comigo que já descobrimos o problema. Nesse caso, o vazamento só poderia ser de água mesmo, porque esse carro está com água ao invés de aditivo no arrefecimento. Para começar a investigação, vou tirar a capa do motor e a mangueira que leva o ar da caixa de filtro para o TBI. Isso vai liberar mais espaço e nos ajudar a enxergar melhor de onde está vindo o vazamento. Vamos lá. Agora que localizamos o vazamento, deu para perceber que ele está vindo debaixo do coletor de admissão, próximo ao bloco do motor. Para chegar até a peça que está causando o problema, é necessário remover o coletor. Esse é um procedimento que exige atenção, porque há várias conexões importantes aqui. Sensores, mangueiras e parafusos que precisam ser retirados com cuidado. Começo soltando as mangueiras conectadas ao coletor e os chicotes dos sensores para evitar qualquer dano. Em seguida, uso a ferramenta certa para soltar os parafusos que fixam o coletor ao motor. Como esses parafusos podem estar bem apertados, é sempre bom trabalhar com calma para evitar que algum deles quebre ou espane. Com o coletor fora do lugar, já vamos ter um acesso muito melhor à área do vazamento. É nesse ponto que conseguimos inspecionar mais de perto e planejar o próximo passo para resolver o problema. Vamos em frente, porque o trabalho ainda está só começando. Vou terminar de tirar esse coletor e já volto para te explicar o processo. Já tirei o coletor e aqui está os sinais de vazamento. Esse vazamento vem dessas peças de plástico, então vou tirar elas para você ver melhor. Essas peças são bem comuns de apresentar vazamentos nesses motores. A galera do EA111 troca direto. Para tirar essas peças é preciso tirar essas mangueiras e soltar o cavalete do cabeçote. Vou tirar elas do carro e já eu volto. Galera, aqui temos o conjunto de peças de plástico mais famosa do Brasil. Não é mesmo, donos de Volkswagen? Eu digo que é mais famosa porque quando se fala em vazamentos em EA111, na maioria das vezes é alguma dessas peças. E quando falo algumas dessas peças, é porque aqui temos 3 peças, já eu te mostro cada uma separadamente. Agora veja como esses anéis de vedação ou O-rings de vedação estão deformados. Também temos essa crostra formada por conta do uso de água de torneira no sistema de arrefecimento. A água de torneira possui muitos minérios que são prejudiciais ao metal e ao alumínio. E como eu tirei o coletor de admissão e percebi que as juntas dele, que é formada por 4 borrachinhas, estão ruins, elas também serão trocadas. Então vamos às peças. Agora, com tudo desmontado, vou apresentar para vocês as peças novas que vamos utilizar para resolver o problema. Aqui temos o tubo de água, o cavalete de água,
a válvula termostática e a junta do coletor de admissão. Todas essas peças serão substituídas para garantir que o sistema fique vedado corretamente e o motor funcione sem vazamentos. Vamos instalar tudo com muito cuidado para garantir que o trabalho fique perfeito. Agora que tudo está pronto para a montagem das peças novas, surgiu um imprevisto. Durante a inspeção, percebi que o dono do carro usava apenas água de torneira no sistema de arrefecimento. Esse hábito causa acúmulo de ferrugem e resíduos no sistema, o que pode dificultar a montagem e comprometer o funcionamento das peças novas. Vou mostrar os detalhes do problema e como vou resolver isso antes de continuar com a instalação. Família, estou procurando o melhor ângulo de filmar essa corrosão para vocês verem melhor. Aqui achei um bom ângulo. Essa aqui é uma corrosão causada por uso de água de torneira que contém muitos minérios. E como ela está muito severa, não vai ter como colocar as peças novas nesse cabeçote. Então avisei o dono sobre essa situação e que teria que tirar esse cabeçote para soldar. E ele não gostou, pois estava sem grana, então me pediu para montar com bastante silicone de alta temperatura. Então falei que montaria, mas não daria garantia desse serviço e ele assumiu o BO. Pois o correto mesmo era tirar esse cabeçote e mandar para a retífica e fazer uma solda para encher o buraco da corrosão. Com todas as peças novas instaladas e tudo devidamente montado, agora é hora de testar o sistema de arrefecimento. Estou colocando água no reservatório para verificar se não há mais vazamentos e se o sistema está funcionando como deveria. Esse é um passo crucial antes de entregar o carro ao dono, garantindo que o problema foi resolvido de forma definitiva. Vamos observar tudo com atenção e conferir o resultado final. E é isso aí, pessoal. O vazamento foi resolvido, o sistema de arrefecimento está funcionando perfeitamente e o Gol está pronto para voltar para o dono. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar todo o processo, desde o diagnóstico até a solução. Se esse vídeo foi útil para você, ou se você curte conteúdos sobre mecânica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!